Imagina um bichinho do tamanho do seu dedo que, quando dá um soco, faz a água ao redor literalmente ferver por um instante. E outro, minúsculo e azul elétrico, que come um dos animais mais venenosos do oceano, e ainda guarda o veneno para ficar mais perigoso ainda. Esses dois existem, foram filmados, estudados, e são só parte da lista de hoje. Porque o mais bizarro nem é eles. Lá no número 1 tem um animal grande, listrado, corpo de cavalo, cara de desenho animado, que foi considerado mentira pela ciência europeia durante pelo menos 20 anos. Diziam que era história inventada de explorador. A gente vai chegar lá. Esta é uma contagem regressiva com 7 animais que parecem erro de roteiro, começando agora do 7º até o 1º. Fica até o fim para conhecer o bicho que saiu da categoria mito e entrou, oficialmente, nos livros de biologia. Numa noite de savana africana, os holofotes de um jipe encontram uma criatura que parece um abacaxi andando. É o pangolim, um mamífero tímido, de olhos pequenos e corpo inteiro coberto por escamas duras e sobrepostas. Essas placas não são de osso, nem de metal, são de queratina, exatamente o mesmo material das nossas unhas e do nosso cabelo. Quando alguma coisa ameaça o pangolim, ele não corre, não morde, não rosna. Ele simplesmente se enrola, vira uma bola perfeitamente fechada, como um tatu gigante blindado. Leões tentam, arranham, mordem, rolam o bichinho de um lado para o outro, e ficam sem acesso nenhum à carne macia ali dentro. Só que tem um detalhe ainda mais esquisito, esse animal todo protegido por fora é super delicado por dentro. Ele não tem dentes, e a língua é tão comprida que fica ancorada lá atrás, perto do quadril, maior que o próprio corpo quando desenrola. Com ela, o pangolim consegue devorar milhões de formigas e cupins por ano, como um aspirador biológico. Infelizmente, essa maravilha evolutiva também é alvo de caça intensa, e hoje o pangolim é o mamífero mais traficado do planeta. No silêncio gelado do Ártico, uma sombra cinza sobe à superfície, e de repente, corta a água um chifre espiralado que parece ter saído direto de um conto de fadas. É o narval, uma baleia de corpo discreto, mas com esse dente canino gigantesco que atravessa o lábio superior e pode chegar a 3 metros de comprimento. O corpo todo tem uns 5 metros, menos da metade de um ônibus. Esse dente não é só enfeite. Por dentro, ele é cheio de milhões de terminações nervosas. É como se o narval tivesse um aparelho científico embutido na cara. O dente sente mudanças finíssimas de temperatura, pressão e salinidade da água, ajudando o animal a navegar e encontrar comida em um mar de gelo. Mas o mais estranho é a forma como ele usa isso para caçar. Imagens de drone flagraram grupos de narvais batendo de leve com o dente em cardumes de peixes, atordoando as presas antes de abocanhá-las com calma. Na Idade Média, marinheiros vendiam esses dentes por fortunas, jurando que eram chifres de unicórnio com poderes mágicos. E alguns poucos narvais ainda nascem com 2 dentes espiralados, só para alimentar ainda mais a lenda. Se você já está duvidando da realidade, espera conhecer o dragãozinho venenoso do número 5. Num dia de mar calmo, alguém olha para a superfície da água e vê um pontinho azul metálico, quase prateado, boiando de barriga para cima. Parece um brinquedo, um desenho, qualquer coisa menos um animal real. Mas é o dragão azul, uma lesma do mar de poucos centímetros, corpo prateado no centro e asas azul intenso abertas como raios de uma estrela. Esse bicho vive literalmente de cabeça para baixo, flutuando na película da superfície, carregado pelas correntes oceânicas como se fosse uma folha. Desse posto, ele caça uma das criaturas mais perigosas do mar, a caravela portuguesa, aquele conjunto de tentáculos que queima até a pele humana com facilidade. Só que tem um truque ainda mais sinistro, o dragão azul não só resiste ao veneno da caravela, como rouba os nematocistos, as células urticantes, e guarda nas próprias extremidades. Ele se transforma numa versão compacta, concentrada e ainda mais tóxica do que a presa original. De vez em quando, tempestades jogam esses dragõezinhos azuis em praias do Brasil. Eles são lindos, fotogênicos, instagramáveis, e justamente por isso, perigosos. Se encontraram na areia, a regra é simples. Olhar, filmar, mas nunca encostar. E se uma lesma minúscula já faz isso,
Espera até ver o soco submarino do número 3. Em um aquário tranquilo, um bichinho rosado, com um sorriso permanente e olhos de bolinha preta, fica parado como se estivesse sempre posando para foto. 3 tufos de plumas se abrem de cada lado da cabeça, como pequenas coroas em tons de rosa ou vermelho. Esse é o axolote, uma salamandra mexicana que decidiu, evolutivamente, nunca crescer de verdade. Enquanto outras salamandras passam de girino a adulto, o axolote mantém por toda a vida aquelas características de filhote: corpo rechonchudo, cauda de larva, brânquias externas abanando na água. É o exemplo clássico de neotenia. Mas o mais estranho é o superpoder escondido nesse visual fofinho. Se o axolote perde uma perna, uma parte da cauda, um pedaço do coração ou até fragmentos do cérebro, ele simplesmente regenera tudo, sem cicatriz, como se nada tivesse acontecido. Por isso, laboratórios do mundo inteiro estudam axolotes, tentando entender como copiar esse truque em humanos, seja para recuperar tecidos ou tratar doenças. O paradoxo é que, enquanto isso, na natureza ele está desaparecendo. Na vida selvagem, o axolote só existe em alguns remanescentes dos antigos lagos da cidade do México, e está criticamente ameaçado de extinção, cercado por poluição e concreto. Imagine um pequeno crustáceo colorido, com olhos esbugalhados montados em pedúnculos móveis e corpo listrado em vermelho, verde e azul, escondido num buraco de areia no fundo do mar. Esse é o camarão mantis, que tem a aparência de brinquedo, mas a atitude de lutador de MMA. Na frente do corpo, ele carrega 2 clavas articuladas, como se fossem braços de boxeador. Quando uma presa distraída chega perto demais, o camarão mantis dispara um golpe tão rápido que é comparado à velocidade de uma bala calibre 22. O soco é tão violento que a água entre o braço e o alvo não tem tempo de escapar. A pressão cai, formam-se bolhas de cavitação, e por um instante microscópico a água literalmente ferve ao redor do impacto. Quando essas bolhas colapsam, criam um segundo choque, acompanhado de um flash de luz e temperaturas altíssimas, que podem matar a presa mesmo que o golpe não acerte em cheio. Aquaristas já viram esses camarões quebrarem vidro de aquário, estourarem conchas de caranguejo e desmembrarem carapaças como se fossem papel para completar. Os olhos deles enxergam um mundo que a gente nem imagina, com até 16 tipos de receptores de cor, contra apenas 3 dos nossos. Se existe um super-herói crustáceo, é ele. Agora, vamos encolher até quase desaparecer. Em uma gota de água de musgo na calçada, sob o microscópio, surge uma criaturinha gordinha, com 8 perninhas grossas e garras na ponta, andando devagarinho como um ursinho inflável. É o tardígrado, também chamado de urso de água, medindo menos de 1 milímetro, mas praticamente indestrutível. Esse minúsculo animal já foi submetido a extremos que matariam quase qualquer coisa: temperaturas perto do zero absoluto, calor acima de 150 graus, doses brutais de radiação e até o vácuo do espaço. Em 2007, cientistas colocaram tardígrados em órbita, expostos diretamente ao espaço aberto, e vários voltaram à Terra, vivos. Só que o segredo mais bizarro é a estratégia que ele usa, a criptobiose. Quando o ambiente fica hostil, o tardígrado desidrata quase todo o corpo, encolhe, enrola as perninhas e desliga o metabolismo até quase zero. Ele pode ficar décadas nesse estado de morte pausada e, com uma simples gota d'água, despertar e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. E o mais perturbador, provavelmente existem tardígrados agora mesmo em algum pedaço de musgo da sua rua, invisíveis, só esperando a próxima chuva. No fim do século XIX, exploradores europeus se embrenhavam nas florestas densas do Congo e voltavam contando a mesma história estranha. Falavam de um bicho esquivo, que os povos da região chamavam de algo como burro das trevas, corpo de cavalo, pernas listradas como zebra e um jeito furtivo de sumir entre as árvores. Em Londres, isso soava a exagero tropical. Um animal desses parecia invenção para apimentar diário de viagem. Por pelo menos 20 anos, o tal burro das trevas foi tratado como mito. Falava-se em besta lendária, em equívoco, em mistura de relatos de zebras e antílopes. Até que, em 1901, um governador britânico no Congo finalmente conseguiu o que ninguém tinha visto:
enviou para a Europa a pele listrada e o crânio daquele animal misterioso. Só que aí veio a virada de enredo. Ao estudar os ossos, os cientistas perceberam que não era cavalo, nem zebra, nem antílope. A anatomia do crânio e do pescoço apontava para outra família. O okapi era, na verdade, parente próximo de um animal já conhecido, mas distante dali, a girafa. Hoje a gente sabe que o okapi vive escondido nas florestas úmidas da República Democrática do Congo. Ele tem língua tão comprida que lambe os próprios olhos e orelhas, listras únicas em cada indivíduo, que funcionam como código de barras para o filhote seguir a mãe na penumbra. E, no fim das contas, esse bicho que parecia mentira virou o único parente vivo da girafa em todo o planeta. Então, vamos recapitular essa coleção de animais que parecem erro de computador. Lá no 7, o pangolim, o mamífero de armadura de queratina que vira bola blindada e aspira milhões de formigas por ano com uma língua gigante. No 6, o narval, a baleia do Ártico com um dente unicórnio cheio de sensores espalhados por dentro. No 5, o dragão azul, a lesma do mar azul metálico que rouba o veneno da caravela portuguesa e devolve em dose concentrada. No 4, o axolote, a salamandra eterna bebê que regenera até pedaços do coração e do cérebro sem deixar cicatriz. No 3, o camarão mantis, o crustáceo colorido cujo soco faz a água ferver e quebra vidro de aquário. No 2, o tardígrado, o urso de água microscópico que já sobreviveu até ao vácuo do espaço. E no 1, o okapi, o burro das trevas que saiu da categoria lenda para ser reconhecido como o único parente vivo da girafa. Se você curte esse tipo de viagem pela natureza estranha, se inscreve aqui no canal, porque tem vídeo novo toda semana, sempre com mais histórias improváveis que a ciência jurou que eram mito até provar. No próximo, a gente vai atrás de criaturas pré-históricas que ainda andam por aí, bem mais perto do que você imagina.